Tá na hora dela. Nossa guardiã das crianças, a nossa maravilhosa Cecília Antipoff, já tá na área para falar de um tema seríssimo hoje. Bom dia, Cissa. Bom dia, Lucas. Estava com uma saudade de você. Tô precisando falar com você, mulher. Nossa Senhora, que bom. Tô precisando falar com você, que você não imagina o quanto. Que bom te reencontrar. Bom dia, querido. Bom tê-la aqui, viu, Cecília? Bom demais estar aqui, toda quinta. Vamos falar de bullying hoje e, infelizmente, motivado por um episódio triste. Me partiu meu coração, Cecília. Em Santos, no interior paulista, uma criança, um jovem de 13 anos, acabou morrendo por causa de brincadeira na escola. Brincadeira nem é a palavra certa. Bullying mesmo. Agressões na escola. E a criança, o pequeno Marcelo, se não me engano, Carlos. Pequeno Carlos. Acabou não sobrevivendo. E o bullying é uma batalha diária e antiga, né, Cecília? Das famílias, dos alunos. E não fica só no ambiente escolar, né, Cis? Pois é, Lucas, esse episódio ele mexeu demais comigo também. Eu tive, né, a infelicidade de ver as cenas ali e ter a notícia, né, de que depois de tantas agressões ele não conseguiu, né, sobreviver. E falar de bullying, a gente já falou aqui no Central algumas vezes sobre isso, mas é um tema que a gente sempre precisa revisitar, né? E o convite que eu faço hoje é para a gente olhar para o bullying, porque tem várias vertentes que a gente pode mergulhar e são muito profundas, mas é um convite para a mãe e para o pai. Eu estou aqui enquanto mãe, também sou especialista da infância, mas é um convite para olhar para o bullying debaixo do nosso teto, né? Dentro da nossa casa. Qual é o nosso papel, tanto em questão preventiva, quanto no combate do bullying, né? Porque qual que é o meu entendimento? O bullying que transborda dentro da escola, essas agressões, né, o desmerecimento que as crianças fazem em relação à outra, o desrespeito, a violência, isso que transborda na escola vem denunciar o fracasso de uma educação dentro de casa. A gente precisa olhar para dentro de casa. É comum as pessoas escutarem sobre bullying e já pensarem em escola. Sim. A responsabilidade da escola é papo de escola, papinho chato que eu não quero nem entrar porque eu não tô lá, tá distante de mim. É responsabilidade da escola, o combate é da escola. E eu venho trazer o seguinte, né, convite para pensar. É da escola também, mas sobretudo e primário é meu. Eu tenho a Mel, de 8 anos lá em casa, o Ian, de 5. Eu preciso várias coisas com eles, que a gente vai falar sobre aqui agora. Você está com a Elis, de 2, né? É assunto seu também, e da Bia, para trazer isso à tona. Cecília, como? É isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Como que a gente pode cuidar disso? Não pode, como que a gente deve, porque agora não dá mais pra gente falar de bullying lá longe, é pra gente olhar pra ele e combater, O né? microfone tá aberto, gente. Cecília Antipoff, ela que é a guardiã das crianças, psicóloga familiar infantil, entende muito do tema. Ele vai conversar com você. Manda sua dúvida, manda seu relato, manda sua história, não precisa se identificar, não. O WhatsApp, claro, é o 31993169898. Os microfones já estão abertos, daqui a pouco a gente traz alguns relatos. Ô Cecília, uma coisa que você, no começo da sua fala que me pega muito, e eu concordo com você, é que alguns pais, e é um volume grande de pais, que tende a compartimentalizar os dois ambientes. Escola, casa. Sim. Não, isso acontece na escola. Sim. Isso tanto para a criança que faz o bullying, quanto para quem recebe. Eu disse, não, mas lá em casa ele não é assim. Né? Ah, lá em casa ele não tem esse comportamento. Né? E parece que os pais, quando eles compartimentalizam, eles não tentam ir na raiz daquele gesto, na raiz daquele comportamento. Né? Você acha que tem muito disso mesmo? Lucas, eu não vou esgotar esse tema aqui no nosso, né, nesse tempinho que a gente tem, mas o que eu queria trazer? A perspectiva da criança. A criança que vai para a escola e agride outra, seja fisicamente, seja verbalmente, seja emocionalmente, e aquele grupo que se une para diminuir alguém, essa criança que faz isso, ela não está bem emocionalmente, tá? Ela não está abastecida emocionalmente. Ou porque fazem
fazem isso com ela em casa. Existem contextos familiares, por exemplo, que a brincadeirinha de rir do outro tá muito comum, né? A gente já falou aqui também das trends, né, na internet, que às vezes a mãe e o pai filmam a criança numa situação extremamente constrangedora, compartilha, ri, a criança vai reproduzir isso, ou é um pai e uma mãe que não estão presentes, não vamos julgar os motivos, mas a ausência materna e paterna no abastecimento emocional de uma criança faz com que ela transborde fora a raiva, a frustração, o abandono emocional que ela pode sim estar sentindo. Então, o comportamento de uma criança fora de casa, vou falar dos meus filhos, da Mel de 8 e Ian de 5, o comportamento deles dentro da minha casa e fora da minha casa, eu, Cecília, mãe, sou responsável. Não é que eu sou culpada, não é sobre culpa. Se a minha filha e o meu filho estão desrespeitando a minha funcionária, por exemplo, e eu não faço nada, eu sou responsável. Se estão desrespeitando o colega na escola, eu preciso saber, ser comunicada e eu tenho o dever de entrar em ação. Primeiro, né, e soberano, Lucas, que eu sempre trago, é abastecimento emocional. A criança que agride e que diminui o outro é uma criança que está precisando de muita escuta. Sim. E a criança que está sendo ofendida, né, que está sendo machucada, é uma criança que precisa de muita escuta, de muito fortalecimento e defesa. A gente precisa defendê-la. Só que não tem só esses dois personagens no bullying, tem quem assiste. Outro dia a Mel chegou para mim, mamãe, tal e tal e tal e tal crianças lá da escola fizeram isso com tal criança. É uma criança que a gente sabe que tem um desenvolvimento atípico, né? Que ela tem algumas questões. Aí eu tenho que convocar minha filha. Ela não foi nem a agressora e nem a criança que recebeu ali a injúria, o xingamento. E aí, filha, o que você fez? Mamãe, eu não fiz nada. Mel, então vem cá, senta aqui com a mamãe, deixa eu te explicar. Quando a gente presencia isso não é pequeno, isso é sério. Imagina se fosse você ali, você ia ficar feliz, você ia gostar? Não, mamãe, de jeito nenhum. Então, sabe o que a gente faz quando presencia isso? Se a gente tem coragem, a gente vai até as outras crianças e fala, isso não é legal, você está desrespeitando. Só que às vezes isso é muito para criança, né? Se você não dá conta de fazer isso, Mel, você vai até a professora. E que bom que você me contou, até a professora ou até a sua mãe, que sou eu. Eu vou lá na escola e eu vou conversar sobre isso, perguntar o que aconteceu, como que a escola também está lidando com isso. A minha responsabilidade, Lucas, não é só se o meu filho é o agressor ou se ele é a vítima. Eu fiquei sabendo de alguma coisa, eu sou corresponsável com o que acontece lá na escola, né? E tem muitas famílias que chegam para mim assim, Cecília, o meu filho está queixando disso na escola, que estão fazendo isso com ele, mas eu fico com receio de ir lá e a escola achar que eu sou mãe chata. Ou inclusive piorar para a criança, né? Piorar para a criança. E aí, o que eu trago para essas famílias todas e para todo mundo que está nos escutando aqui, nos assistindo? Bullying, gente, é algo que tem que ser combatido veementemente na hora que acontece. É de primeira, não é para esperar. O seu filho foi agredido, vá até a escola. A família da criança que agrediu precisa saber e se responsabilizar. O que é se responsabilizar? Se a escola me conta que o Ian bateu, desmereceu alguém e a Melissa, eu vou precisar parar e rever todo o meu percurso. Como está o meu tempo com o meu filho? Estou abastecendo? Estou cuidando? Como está a construção de limite? Está faltando? Tem muita família que não sabe mais colocar limite nos filhos, né? Eu preciso introjetar a minha responsabilidade e ir até a escola. Como que eu posso ajudar? Meu filho está fazendo isso. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso... E às vezes é pedir ajuda profissional. Sim. Eu preciso de uma orientação. Não sei como construir limite sem bater e colocar de castigo. Não quero bater. Mas também não estou sabendo corrigir de outro jeito. Então, e aí olha como é que a gente vai mergulhando, né? Uhum. Uma mãe e um pai que batem para corrigir, alguma coisa incomodou a mãe e o pai, ele vai lá e bate. O filho está aprendendo que o incômodo eu resolvo batendo. Então, se um colega que tem um desenvolvimento atípico, que fica gritando e fazendo barulho no meio da aula e me incomoda, lá no intervalo eu vou bater nele porque ele está me irritando. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o abastecimento que eu entrego ou que falta e com as referências que a gente dá. Como é que eu lido com as pessoas que pensam diferente de mim, né? Que têm um posicionamento político diferente do meu?
Se a gente for olhar para esse guarda-chuva, o que seu filho está escutando? De quem é de cá ou de lá? O que ele já te viu falando, fazendo? Como que ele te vê lidando com a pessoa que torce para um time diferente do seu? Você fala que o time é legal ou você fala que o time é isso e que quem torce para o time é aquilo? Ele está ali, seu bebendo comportamento no trânsito. Exatamente. E aí, eu sempre gosto do convite, assim, sabe o domingo à tarde, que a família toda reuniu e tá lá na casa da avó, e aí começa a passar o programa da TV aberta? Aqueles programas que aparece um monte de gente, totalmente diferente da nossa bolha, da minha, da sua. O que seu filho está escutando você falar? De quem tem uma orientação... Aqueles comentários que a gente faz, que a gente acha... Do corpo, né? Sim, do corpo, do cabelo, da cor de pele, da orientação sexual. O que o seu filho está vendo transbordar? É isso que ele aprende, não é você sentar com ele, filho, vem cá. Palestrinha do papai aqui sobre bullying. Bullying é desrespeito, você tem que respeitar o outro porque ele é diferente. Isso dá um bug na cabeça da criança. Não é didático, né? E aí ela pensa e fala assim, tá bom, papai. E você faz o quê com quem votou no Lula, no Bolsonaro, torce pro Galo, pro Cruzeiro, quem tá lá, que tem uma orientação sexual diferente, que eu escutei você falando. Sim. Espelhão na cara, né? É um convite a olhar pro que eu tô entregando pro meu filho. Vamos falar sobre bullying aqui. A pauta é essa, a gente falando sobre você tratar o tema não só no ambiente escolar, mas também em casa. Cília Tipov está traçando um caminho para a gente lidar melhor com os nossos filhos nesse tema tão delicado. Antes da Cecília voltar, vou trazer um recado. Você vai fazer medicina na Unifenas BH, a melhor universidade privada de Minas Gerais, entre as 10 melhores do Brasil, não é, Funis? Isso, Raj. São mais de 30 anos de experiência na formação de médicos que se destacam como profissionais diferenciados. Na Unifenas BH, você tem ensino, pesquisa, extensão e inovação em um mesmo lugar. Turmas pequenas, proposta curricular centrada no aluno, professores e infraestrutura de excelência. Vestibular 2024 com vagas abertas. Prova 25 de maio de 2024. Inscreva-se em medicina.unifenas.br. Bom, a pauta é bullying hoje aqui. Vamos falar de bullying nas escolas, a origem disso e como a gente pode tratar isso. O próprio ambiente. Até porque, Cecília, é legal a gente falar disso, porque hoje em dia as nossas crianças elas são tão atarefadas que elas passam mais tempo na escola do que em casa. Então, muitas vezes elas estão absorvendo muito mais informação na escola do que em casa. E isso eu digo no contexto social, sabe? Estão aprendendo a lidar em sociedade com seus pares. E é bom que os pais, naquele momento, como você falou, no domingo, naquele momento mais de maior qualidade, que se abra ao diálogo e tente calibrar as emoções, calibrar um pouco do que está sendo interpretado daquela chuva, né, de informação que a criança recebe ao longo do dia, ao longo da semana, né, Cissa? Com certeza. Eu sempre falo, né, Lucas, assim, educar uma criança é um processo de autoeducação. Um dia eu escutei de uma mãe, eu não quero o tempo todo ficar prestando atenção no que eu estou fazendo, eu quero relaxar. Eu falei com ela, ok, você pode não prestar atenção, mas saiba que o seu filho presta atenção em tudo que você faz, em tudo que você faz na vida cotidiana. E aí eu falei de 2 pontos, né? O primeiro é o preventivo, que é o abastecimento emocional. O segundo é o exemplo que eu dou. Qual que é o terceiro? Eu preciso falar sobre bullying. Eu preciso contar para minha filha e para o meu filho que, olha, se algumas crianças te desrespeitam ou desrespeitam o outro, isso não é normal, isso tem um nome, chama bullying. Isso tem que ser combatido. Eu preciso explicar para minha criança, para ela não achar que, tá todo mundo rindo de mim, mas é isso mesmo, e ficar caladinha. A gente está normalizando a situação, Exatamente. Né? Filha, se em algum momento as pessoas ficarem falando coisas ou te agredindo, te batendo, escondendo suas coisas e você se sentir mal, a mamãe precisa saber, a professora precisa saber. Se você vê isso acontecendo, a professora precisa saber e eu também quero saber porque eu quero ajudar essa família, essa criança. E se você vê pessoas fazendo, filha, isso é errado. A gente não pode deixar. E aí a gente chega até o final da história. Tem criança que sofre com isso, que não consegue dormir, o coraçãozinho aperta, chora, fica machucada. Claro que eu não vou chegar no extremo, mas o extremo aqui a gente pode falar. Tem criança que comete suicídio. Sim. Né? E tem criança que morre nas mãos de pessoas que, não, é só uma brincadeirinha, é só uma brincadeirinha.
Um dia o Ian, com 4 anos, falou assim, mamãe, hoje eu e o fulaninho, a gente ficou chamando o outro colega de, vamos supor que o nome dele era Pedro Banana. A gente ficou assim, Pedro Banana, 4 anos. Aí eu olhei pra ele e falei, filho, vem cá. E o Pedro tava gostando dessa brincadeira, aí ele levou um susto. Não, mamãe, então isso não é uma brincadeira. Se fosse você, Ian Banana, você ia gostar? Eu, Cecília, não ia gostar. Aí ele falou, não. Então, filho, isso não é brincadeira. Não brinque mais disso. Amanhã, eu queria que você conversasse com o Pedro e falasse, Pedro, desculpa, eu não vou te chamar mais de Pedro Banana. Aí no outro dia ele me contou, mamãe, hoje fulano chamou de banana, mas eu não chamei. Eu falei, legal, filho. Agora você também pode contar para os seus amigos que isso não é legal. A gente pode começar a cuidar disso com 4 anos, né? Agora eu preciso contar para os meus filhos que isso é sério, que isso não é pequeno. Ah, Cecília, que bobagem, só chamar de banana. Não é só chamar de banana. Eu vejo muita situação assim, às vezes, um outro exemplo que eu vou dar aqui. Um filho dessa idade, 4, 5 anos, morde ou é mordido na escola, ou passa por alguma outra situação, que o pai vira e fala assim, não, eu não vou nem na escola fazer um comentário ou conversar com a diretoria, enfim, porque isso é normal entre as crianças, isso acontece, e deixa isso para lá. Não envolve como você faz, de trazer o filho, de conversar, deixa como se fosse um problema da escola que tem que resolver, eu não vou me meter. Tá, a mordida, né, na criança pequena, a gente não caracteriza como bullying. Sim. É uma forma natural de expressão da criança. Mas que eu, como a mãe da criança que foi mordida, olha, ele veio mordido. Eu queria entender como que a escola lida com isso. Sim. E como que a família está sabendo. Porque, assim, morder de vez em quando, nessa idade, é algo da resposta mesmo da criança. Mas se tá demais, a família precisa entrar em cena, porque tem ajustes no contexto que precisam ser feitos. Pode estar demonstrando alguma agressividade ali com os outros amigos. Podem ser várias questões. Isso a gente não chama de bullying, porque a criança pequena, né, ela se comunica pelo corpo, ela bate, ela morde. Agora, claro, assim, meu filho foi agredido, eu vou até a escola para entender. Me conta, como é que vocês lidam com isso? Existe um limiar aceitável também, né, Cecília? De comportamentos que são da idade e de comportamentos que são agressivos. Porque muitos pais também, inclusive professores também, falam assim, são só crianças, gente. É criança sendo criança. Exatamente. Sabe? Isso precisa ser tratado. É normal. É normal. Ó, vou trazer aqui um tema que, inclusive, não gosto muito de falar dele, mas é bom porque tem pertinência aqui. Eu tenho 40 anos. Sou de outra geração, aliás, sou de outras gerações. E fui vítima de bullying na minha adolescência, na minha pré-adolescência e adolescência. Fortíssimo, bullying fortíssimo. Que prejudicou, inclusive, muito a minha viagem pela vida escolar. O desenvolvimento acadêmico. Não desenvolvimento acadêmico, mas eu era uma criança que sofria muito com bullying até eu sair do 3º ano e ir para a faculdade, quando eu virei outra pessoa. E ontem, inclusive, na terapia, falei muito sobre isso, sabe? Tipo, cara, me estragou, de certa forma, o que eu sofria. E, na época, a palavra nem existia. O conceito de bullying, como conhecemos hoje, nem era tão concreto. Era aquela zoeira mais pesada. Zoeira, gente. É zoeirinha, pô. Zoa de volta, senão vai ser pior. Não reage, senão vai ser pior. Só que a minha experiência foi ruim porque eu optei pelo silêncio. E eu levava para casa esse peso na minha mochila todos os dias e não conversava com meus irmãos. Eu tenho muitos irmãos. Nunca sofri bullying dentro de casa por parte de irmãos. Tem muito irmão que, né, aquela galhofa e tal. Nunca sofri isso. E não conversava com meus pais. Eu me fechei completamente, me encapsulei. E eu fechava o olho e o meu comportamento era esse. Eu vou fechar o olho, vou passar essas 5 horas que eu tenho que passar na escola e depois eu vou voltar para casa. Compartimentalizei a experiência que eu tive na escola. Não fiz amigos, fiz poucos amigos, na verdade. E tive uma péssima experiência escolar. E fico imaginando se meus pais enxergaram que eu estava sofrendo aquilo, que eu estava passando por aquilo. Tem jeito de enxergar, Cecília? Tem caminho? Tá. Isso que você traz me faz pensar em alguns pontos importantes para compartilhar aqui, né? Primeiro, quando eu te escutei, Lucas, me veio assim, né? Você sobreviveu à escola, né?
emocionalmente falando. E quantas Sim. crianças, quantos jovens não vivem isso? Porque a brincadeirinha ali, que aos olhos de quem está de fora, é só uma brincadeira, tá só chamando de um nomezinho, isso aí não é nada. Ela vai mobilizando uma ferida interna, né? A ferida interna, ela não é visível aos olhos, a ferida emocional não é visível aos olhos, só quem passa que percebe. O que eu acho que é o mais importante, até antes da gente falar os sinais, Lucas, esse assunto, ele tem que fazer parte do cotidiano familiar, não como palestrinha. Filho, filha, vem cá, bullying é isso. Mas como... Nossa, sabe o que eu lembrei hoje? Quando eu era criança, os meus colegas me chamavam de um apelido que eu não gostava. De vez em quando, trazer isso à tona. Os meus colegas me chamavam de nome que eu não gostava. Eu ficava muito chateado. Nossa, uma vez, todas as meninas estavam brincando, elas não deixaram eu brincar. Eu me senti tão mal. Trazer isso como uma conversa do cotidiano, não como uma palestra, não como, filha, tá tudo bem? Exemplo, e hoje, né? não como um interrogatório e não como uma palestrinha mesmo, mas como um assunto que isso acontece na escola. Então, por exemplo, quando que eu posso trazer isso? A gente está lá em casa, aí aparece uma notícia na televisão, meus filhos escutaram. Olha, isso não é legal, né? Eu lembro uma vez, ancora muito a conexão com as crianças quando eu conto experiências minhas da minha infância, né? Então, essa é uma forma da criança ficar atenta. Olha, a mamãe já passou por isso e é isso que eu estou passando. Isso vai ajudando a criança a identificar para uma hora ela conseguir me contar. Mas muitas crianças até percebem, mas não contam. Ou porque não acham que isso é um problema, ou porque têm vergonha, ou porque acham que têm que dar conta sozinhas. Não existe um comportamento específico. Se sua criança estiver assim, ela está sofrendo bullying ou exercendo, né, como o agressor. Mas qual é o convite? Meu filho mudou o comportamento, Cecília. Ele era expansivo, alegre, brincava, cantava, agora está mais quietinho. Está mais no canto, agora está mais nervoso, está tendo mais rompante de agressividade. Não quer encontrar com os amigos mais. Não quer encontrar com os amigos, na hora de ir para a escola está com dor de barriga, dor de cabeça, o apetite mudou, o sono mudou. Qualquer mudança, né, no padrão ali, como se existisse um padrão, mas qualquer mudança repentina no comportamento, no comportamental, que me indica? Tem algo que eu preciso escutar dessa criança. E aí, o que a gente faz? A gente se aproxima. Pai e mãe têm que rever percurso. Eu tenho que ver se eu posso trabalhar menos. E não tem atalho, tá? Eu preciso estar mais perto do meu filho. Eu preciso buscar na escola para ver como é que é. Eu preciso chamar esses amigos para vir para minha casa para ver a dinâmica. Eu preciso estar próxima. Eu preciso... Então, eu observo sinais comportamentais e emocionais ali da criança. Trago para perto e eu posso fazer pergunta. Filha, está tudo bem na escola? E às vezes a mãe e o pai, sempre que eu vou escutar, tem algumas suspeitas. Cecília, eu acho que está acontecendo isso. Eu posso fazer perguntas diretas ou eu posso... Um dia eu deitei com a Mel na caminha dela, falei, eu sabia que estava acontecendo algo específico entre ela e umas amigas. E ela não me contava, eu fazia perguntas diretas e indiretas, ela não respondia. Um dia eu falei, Mel, eu queria te contar uma coisa que aconteceu comigo na escola quando eu tinha 6 anos. Era a idade que ela tinha. Teve um dia que todo mundo brincou junto e ninguém me chamou. No outro dia, eu dei a ideia de uma brincadeira, ninguém quis brincar. E alguém deu a mesma ideia e todo mundo quis brincar. Na hora, ela fez assim. Então, quando eu conto de mim... Né? Ela fez assim para quem está na rádio, né? O olhinho dela abriu. Você ela mostrou surpresa, né? E ela se abriu. Se interessou, né? Se interessou. E aí eu entendi, falei, pronto, eu peguei no fio da meada. E aí, filha, é ruim. Sabe o que eu fiz? Eu contei para a vovó, eu pedi ajuda para a professora. E aí, mamãe? E aí, que foi resolvendo. E um dia eu conversei com a minha amiga e falei com ela que eu não tinha gostado. Então, esses são caminhos que a gente pode ir ou diretamente perguntando, tem criança que responde, mas às vezes ela vai se esquivar ainda mais. Então, eu posso contar de algo que aconteceu com o meu amigo, com o meu irmão, comigo. Isso pode ser gancho. Sim. Eu acho que também conhecer o ambiente no qual seu filho está inserido.
A turminha. Como é que chama os coleguinhas dela? Como é que chama a melhor amiga? Como é que chama talvez aquele ali que é o rival? Né? E eu acho que instigar essas perguntas, esse comportamento, assim, hoje você viu o fulaninho, hoje você brincou com o ciclaninho, para ver o que ela vai falar, como é que ela reage, sabe? Porque eu acho que quando o pai não conhece o cotidiano da criança, dificulta. Eu não sei, da escola para dentro, eu não sei o que acontece com a minha criança. Isso dificulta também essa ponte, né, Cecília? Dificulta. E um convite para as famílias, tragam os amigos para perto. Se é criança, ai, Cecília, eu morro de preguiça, aquela confusão, traz para perto para você entender a dinâmica. Pré-adolescente, ai, vai ter festinha 7 horas. Faz o ponto de encontro na sua casa. Busca todo mundo, leva para sua casa, 2 ou 3, ou faz o encontro da turma. Para quê? Não é para ficar vigiando. Ó, filho, escutei. Não, é para você transitar naquele universo, faz um lanchinho, uma pipoca, põe ali e escuta. É assim que a gente vai escutar os nossos filhos, para além da pergunta da mãe para o filho. Até porque, né? Cecília, assim, a gente vê assim, uma criança faz bullying com a outra. Aí vem o efeito manada. As outras todas não sabem o que estão fazendo, mas estão repetindo o ato daquela que talvez é o líder do grupinho, que sempre tem aquele que tem uma liderança maior ali. Então, assim, às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa para ela não se sentir fora do grupinho. Eu vou fazer um bullying com ela, porque todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer comportamento social. O efeito manada e a repetição. Gente, é muita coisa para tratar, o buraco é muito mais embaixo, mas a gente já está trazendo um vislumbre. Claro que Cecília vai trazer mais esse tema. Você quer fazer uma amarração, Cecília? Você quer alguma coisa que você não queria falar, que você queria falar e não conseguiu trazer? A gente bate tanto ali no bate-volta. E é isso que vocês trazem, acho que é importante amarrar, né? Porque que eu já fiz, lembrando da 5ª série, era na 5ª série mesmo. Todo mundo fazia bullying, uma piadinha com uma colega específica e eu não fazia. Mas um dia eu fiz para me sentir pertencente. E eu me senti tão mal que depois eu pedi desculpa para ela e aí eu comecei a ignorar os outros. Mas um dia eu entrei nessa brincadeira e ela, depois de anos, falou assim, aquele dia que você fez aquilo doeu mais do que todo mundo fazendo todos os dias da história, porque era você. E então, assim, e por que eu fiz? Para pertencer. Sim. Né? E como que a gente ajuda? Vamos amarrar? A gente precisa fortalecer os nossos filhotes. Você não precisa ser igual a todo mundo, fazer igual a todo mundo para ser querida, para ser querido. Eu tô aqui, eu te vejo, eu te amo do jeito que você é. Você não precisa corresponder ao que o grupo pede. Não é nada de simples, é uma construção, mas eu amarro com essa deixa aí, Lucas. Diálogo, né, Cecília? Diálogo e presença. Acima de tudo. Eu tenho que estar presente na vida do meu filho. Eu tenho que abastecer o meu filho emocionalmente. Guardiã das Crianças, Cecília Antipoff. Toda quinta-feira está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esses desafios de ser pai, de ser mãe. Tem recadinho para você aqui, Cis. Bom dia, meu nome é Diogo. Toda quinta busco minha filha no balé e ela já entra no carro pedindo para colocar na Cecília Antipoff. Bonitinho. Ouvimos todas as quintas. O nome dela também é Cecília. Ela tem 7 anos. Não perdemos nenhuma quinta. Ai, que delícia, Cecília, Charazinha, Diogo, um beijo. Fico muito feliz. Então, até quinta que vem, viu? Beijo pra vocês. Quem quer te encontrar nas redes sociais tem caminho, não tem? Tem caminho. Tô no TikTok. Já tá dançando? Sem dancinha. No Instagram, Cecília Antipoff, _, no YouTube também. Tô lá. Cissa, até quinta-feira, viu? Até, querido. Beijos. Beijo, gente. Vamos até resolver quinta aquele que vem. problema lá, viu? Bora marcar. Meu Deus.